Vocês podem se sentar aqui mesmo, pode ficar por aqui por perto mesmo. Livro de Atos, capítulo 26. Vamos continuar o nosso estudo. Ou melhor, como você me fala, né? Estudo é algo mais sério. Estudo é algo mais sério e mais profundo. Nós não estamos estudando assim o livro de Atos. Nós estamos tirando algumas lições, amém? Não é que está errado o que nós estamos falando, mas um estudo, irmão, dá muito mais trabalho. O que nós estamos fazendo nas quartas-feiras é mais um estudo. Não era para ser, mas está sendo. O livro de Atos é mais absorvendo as lições para nós. Esses dias eu ouvi um comentário sobre um desses irmãos, sabe, sempre tem esses irmãos que saem da igreja, não tem? Você deve conhecer alguém que saiu da igreja, não conhece? Esses dias eu ouvi um comentário de um desses que saiu da igreja, que falando assim, olha que absurdo. Ah não, quarta-feira agora na Metodista, Deus não fala mais, é só estudo. Não, pode dar um risadão se quiser aí. É para dar um gargalhadão, né, irmão? É para dar aquela gargalhada. Queima o cão. Já pensou, irmão? Ah, agora na quarta-feira na Metodista é só estudo, Deus não fala mais. Eu acho que eles rasgaram a Bíblia deles. Sabe aquele texto? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Lembra desse texto? Eu acho que as pessoas não têm Bíblia em casa. Na verdade, a gente deveria se encontrar todo dia, de segunda a segunda, para estudar a Escritura. Para estudar. Lembra quando em Atos nós chegamos lá na igreja de Bereia? Lembra? Que eles eram mais nobres. Lembra que os bereanos eram mais nobres? Porque Paulo aqui no livro de Atos, ele está plantando a igreja, não está? Ele está indo em vários lugares estabelecer a igreja, em vários lugares. Aí ele chegou numa cidade chamada Bereia. E chegando ali, ele fez ali o Espírito Santo fez um comentário. Ele falou assim: e os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles pesquisavam, estudavam a Escritura. Sabe, irmão, vamos parar de ser mole? Vamos parar? Hein, irmão? Eu queria pedir para vocês ser assim mais... Não vou usar a palavra estúpido, mas é a que eu tenho vontade de usar. Mas não vou usar ela. Tudo bem? Mas sejam assim mais radicais. Quando você ouvir alguma coisa assim estranha aí fora, sabe, seja radical. Olha, eu não vou usar a palavra estúpido, tá bom? Para você não falar mal de mim. Mas é a que eu gostaria de usar. Então eu vou usar a palavra radical. Sejam radicais quando você ouvir asneira. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente não for radical, as pessoas não vão aprender. Porque assim você pode perder o amigo, pode perder o amigo, meu irmão. O povo lá fala assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada, não é assim? Nós perdemos um amigo, mas nós não vamos deixar a palavra de Deus no chão, amém, irmãos? Seja radical, irmão. Tenha medo não. É ou não é? Tenha medo não, porque, irmão, é cada asneira. Eu ouvi um desses aí que saiu aí, sabe assim, acho que a pessoa quer fazer bobagem, né? Quer fazer besteira, né? E aí arruma desculpa, não é? Então eu ouvi esses dias aí, esse comentário de que na quarta-feira que Deus não está falando mais não. Meu Deus do céu. Eu fui sacudido esse ano que acabou agora, com o livro do Apocalipse. Você foi? Quem foi sacudido com o Apocalipse aqui? Irmão, eu fui sacudido em estudar esse livro, que eu já havia estudado antes, mas nós nunca aprendemos tudo que está ali, porque é Deus que falou, né, irmão? E as coisas de Deus, irmãos, é profunda, né? São profundas, né, irmão? Você cava e sempre tem coisa para tirar de lá, né? Não é? Amém, irmão? Então eu vi esse comentário. Então, mas aqui no livro de Atos, nós estamos assim, pegando algumas lições para nós, tá bom? Um dia nós podemos estudá-lo, tá bom? Mas estamos tirando algumas lições. E nós estamos no capítulo 26 de Atos. E nós estamos com o nosso irmão Paulo preso, desde o meio do capítulo 21. Ele tinha sido preso outras vezes, ele tinha sido surrado outras vezes, chicoteado, espancado outras vezes, por causa da palavra, sim ou não?
Sim ou não? O apóstolo Paulo tinha sido espancado por causa da palavra. Nunca se esqueçam disso. Não nos esqueçamos disso. Porque esse evangelhozinho aguado aí, de que é só coisa boa, é só melzinho na boca, né, irmão? É só melzinho na boca, né? É só melzinho para cá. Esse evangelho aguado, irmão, não condiz com a Escritura. Não condiz. Esse evangelho aguado aí não condiz com a Escritura. O Senhor tem bênçãos para nós? Tem. Ele tem. Junto com essas bênçãos, geralmente as bênçãos, ela vem conjugada com cadeia, perseguições, cova de leões, fornalha de fogo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Lógico que tem bênçãos. Lógico que tem. Se una a Deus, à Escritura, ao Evangelho. E parem de correr atrás dessas coisinhas estranhas que surgem por aí. A igreja hoje está cheia de confissão positiva. Eu determino isso. Que determina o quê, rapaz? Determina o quê? Vai, determina o quê, rapaz? É que a gente, ou Deus faz, ou o quê? O quê, cara pálida? Vai seguindo R.R. Soares, Valdemiro, essas porcarias, vai seguindo essas cacas por aí mesmo. Vai seguindo esses carinha por aí. Esse evangelho judaizante, vai seguindo. Não se una ao Deus verdadeiro mesmo, não. Porque Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Tereis aflições. Aí fica lendo esses livrinhos devocionais aí, 7 passos para se dar bem, 15 passos para ganhar isso, 10 passos para comprar sua casa. Vai nessa vidinha, que o seu coração vai continuar vazio. Vai nessa vidinha. Você vai nas livrarias, é 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, 7 formas para isso, 7 formas para aquilo, 10 receitas para aquilo, e vai nessa vidinha. Vai ficar cada vez mais distante de Deus. Vai ficar cada vez mais longe do Senhor. Esses homens que usam os microfones para contar piada, vai nessa vidinha. Vai estar cada vez mais longe do Evangelho. Então nosso irmão Paulo aqui, o apóstolo Paulo, de quem eu não sou digno de desamarrar o sapato. E esses apóstolos de hoje nem chegaria perto dele. Nem chegaria perto. Nunca foram ao terceiro céu como o apóstolo foi. Nunca foram. O apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está preso. Enviado de Deus, está preso. E nós chegamos no capítulo 26. Capítulo 26, vamos ver. Versículo 1, nós já lemos e vamos seguir. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Agripa, o rei, é permitido que uses a palavra, Paulo, em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças, ó rei, com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem a minha vida desde que eu sou menino. Pois na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quisesse testemunhar, desde o princípio, se assim quisesse testemunhar. Porque vivi fariseu, ele dizendo, eu vivi fariseu,
conforme a seita mais severa da nossa religião. Ó rei, eu fazia parte do grupo desses judeus aí, eu fazia parte do grupo desses fariseus aí, eu estava no mesmo grupo que eles, e esse grupo é chamado grupo dos fariseus, ó rei. A seita mais severa, mais radical, eu fazia parte dessa seita, antes de me converter. 6. E agora, eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar, ó rei. É no tocante a essa esperança que eu sou acusado pelos judeus. Ou seja, eu sou acusado pelos judeus porque eu tenho esperança do novo céu e nova terra. Verso 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Irmãos, olha para cá. Eu tenho certeza de uma coisa e espero que você também tenha. Presta atenção. O reino de Deus é o reino do futuro. Está ouvindo? Você quer ter o futuro, mas um futuro legal, reino de Deus. Só que reino de Deus, você não entra dando um passo. Você entra sendo atraído. Você se expõe ao Evangelho, você se expõe à Escritura. Eu vi uma ilustração de um pastor, achei legal. Ele falou assim, que o reino de Deus é como uma nave invisível, uma nave extraterrestre invisível. Você é invisível, você não. Se é invisível, você não. Mais alto, se é invisível, você não vê. Ele falou assim, que o reino de Deus é como uma nave invisível, que você é chupado para dentro, aí você vê. Se você vê é porque você entrou. Você não vê para entrar. Olha, ali está o reino de Deus, eu vou ali entrar no reino de Deus, vou entrar. Não vê. Eu vou fazer isso e aquilo para entrar. Não entra. Diga para o seu vizinho, não entra. Não entra, irmão. A religião não é reino de Deus, viu? A religião cristã não é reino de Deus. Cristianismo foi o nome que nós recebemos pelo um imperador chamado... Deu branco agora. Constantino. Esse nome cristianismo foi dado pelo imperador Constantino. O nosso nome é cristão. O nosso nome é os do caminho. O nosso nome é evangélico. Embora hoje esse nome ficou deturpado, né? É um nome feio hoje, porque qualquer pessoa é. Mas é como se fosse uma nave. Você é chupado. Aí você, opa, entrei. Entrei, estou dentro. Explica? Não explica. Você não entra dando um passinho de cada vez, fazendo uns preparativos, orar olhando para um lugar santo, para uma Meca da vida, para Jerusalém, fazendo orações diárias, jejuns. Não, você não entra assim. O reino de Deus é o reino do futuro. Todos os reinos vão acabar, amém? Ouça aqui, olha só. Todos os reinos dessa terra vão acabar um dia. O reino de Deus vai permanecer. Por que o pastor está falando isso? Porque nós vamos estudar Daniel. Eu já estou na frente de vocês. Daniel vai ter uma visão do reino de Deus. Todos os reinos vão acabar, mas o reino de Deus vai permanecer, irmão. Então que você faça parte desse reino, irmão. Que você tenha convicção que está nele. Que quem está nesse reino sabe que está. Independente de estar na igreja. Não é pertencer a uma igreja que você pertence ao reino. É lógico que quem pertence ao reino pertencerá a uma igreja. Mas nem todos que pertencem a uma igreja vai pertencer ao reino. Mas todos que estão no reino estarão numa igreja. Numa igreja local, numa igreja de comunhão. Por isso esses desigrejados são perigosos. Porque eles estão quebrando uma doutrina santa da Bíblia Sagrada. Então assim, se você ouviu o Evangelho
e o Espírito Santo te absorveu, estou no reino. E quem está no reino faz parte de uma comunidade, de uma comunhão. Amém? Não é homem que coloca você lá, não é a oração de um apóstolo, de um pastor, de um mestre. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a ressurreição é coisa do reino de Deus, é a última bênção. Qual é o último inimigo que nós vamos vencer? Quem lembra do último inimigo? Qual é o último inimigo? Quem lembra? A Bíblia fala que nós vamos enfrentar um último inimigo. Fala aí. Mais alto. A morte é o último inimigo. Ah, pastor, então nós vamos pegar a morte assim pelo pescoço, vamos dar uma par de murro na cara da morte? Não. Ah, eu queria dar uma voadora assim na morte, pastor. Não. Como é que a gente vence a morte? Como é que Jesus venceu a morte? Ressuscitando. Por isso é a nossa última bênção. O último inimigo a ser vencido é a morte, irmãos. Ressuscitando. No arrebatamento, quando Cristo chamar a sua noiva, a ressurreição. É a última bênção do reino. No final, pá, ressurreição. É delícia demais, é bom demais, irmão. É muito melhor do que torcer pro Corinthians, irmão. É muito melhor do que torcer pro Palmeiras, São Paulo, Santos. Muito melhor, irmão. Porque eles ganham dinheiro com a gente, né? Não é? Eu tenho uma parte de camisa do meu time lá, mas eu não ganho nada deles. Não me dão nada, meu Deus do céu. Amém, irmão? Então Paulo está aqui, ele fala assim, ó. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Verso 9 agora. Na verdade, a mim me parecia, olha aí o 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Eu achava que eu tinha que perseguir Jesus, que eu tinha que fazer um monte de coisa na minha religião, no meio dos fariseus. Eu achava que eu tinha que fazer jejuns, orações intermináveis, olhar para Jerusalém. Os muçulmanos olham para Meca, os judeus olham para Jerusalém. Eu achava que eu deveria orar para Jerusalém, fazer jejuns, orações, campanhas, correntes e isso. Eu achava, eu perseguia. 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido até autorização dos principais sacerdotes. O que quer dizer? Ele fala assim, ó, dos judeus fariseus eu recebi documentação. Eu estava legalizado, documentado para perseguir os cristãos. A autorização dos principais sacerdotes. Eu encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Eu permitia, eu é que dava o aval. Paulo dizendo aqui, irmãos, a gente perseguia os cristãos, e quando os achava, eu dava a permissão para matá-los. Eu era radical na minha religião. Verso 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, dentro da igreja, irmão, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Cidades, tipo assim, ele quer dizer assim, cidades fantasmas, cidades contra a religião, cidades esquisitas. Eu os perseguia com estes intuitos. Parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Amém? Até aqui, olha para mim um minutinho. Paulo está falando para quem? Fala para mim. Paulo está falando para quem, gente? Para o rei Agripa. Ele está se defendendo. Ele tinha se defendido perante o comandante, depois perante o governador, depois o outro governador, e agora perante o rei. E a defesa dele não é assim, coitadinho de mim, não, irmãos. A defesa dele é, eu não mereço estar preso, não. A defesa dele é cheia do evangelho, irmãos. A defesa dele não é, ai de mim, cuidado de mim, me ajuda, me socorre, me dá um dinheirinho aí, e que não sei o que. Não, irmão. Quando ele fala de defender, ele fala assim, olha,
por pregar o evangelho, por anunciar a verdade. Ele está aqui pregando o evangelho. Quando ele fala onde ele foi perseguindo os cristãos, ele está revelando quem ele era. Verso 12 outra vez: com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Aí vem o testemunho dele. 13: ao meio-dia, ó rei, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu. Eita glória! Mais resplandecente que o sol. Gente, fala para mim assim, olha para cá, que horas era? Fala outra vez, que horas era? Gente, que luz você conhece neste mundo que é mais forte, mais intensa, mais brilhante do que o sol ao meio-dia? Não é que o sol aumenta, mas a direção da terra, né? Me fala que luz é mais brilhante do que essa. Uma luz que desbanca o sol, ela anula o sol, que é uma estrela de quinta grandeza, anula o sol, e só ela domina. Ele diz: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Olha para cá, é o testemunho dele. É a terceira vez que nós temos no Atos essa mesma história. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Na outra vez que eu falei para vocês, eu dei para vocês uma lição. Se você não tem o que falar, quer pregar uma palavra forte, prega o evangelho a partir do seu testemunho. Não tem pregação mais forte do que a sua salvação. Como você foi salvo? Mesmo que você esteja em pecado, na hora que você começar a pregar o que Deus fez na sua vida, meu irmão, essa pregação é poderosa, mais do que qualquer uma outra. Porque você não vai falar alguma coisa que você acha, alguma coisa que você tem a impressão. Você vai falar do que você sabe, do que aconteceu com você. Nessa hora aqui, Paulo, ele não perde tempo. Já falou para um governador, agora para o rei. Vamos ver de novo. Verso 14: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Deixa eu explicar para você, esse termo aqui, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Olha para cá, presta atenção, o que quer dizer essa frase? Deus está falando, Deus na pessoa de Jesus está falando assim: o Paulo, o que você está fazendo? Olha para cá, presta atenção. O que você está fazendo, Paulo, é vir contra espetos, é caminhar contra espinhos. É isso que é recalcitrar contra aguilhões. Paulo, perseguir os cristãos, tentar anular o reino de Deus, tentar menosprezar o meu reino, Saulo, é você vir contra espetos, contra espinhos. O que acontece se você correr contra uma espada, irmão? Você se mata. Imagina você correndo contra uma árvore de cactos. É isso que ele está falando. Paulo, você está recalcitrando, você está correndo contra o espinho. Ou então a outra lição aqui é o seguinte: é como um cavalo selvagem, que o dono está metendo a espora e chicoteando, e o cavalo não sai do lugar. Amém? Está me ouvindo? É um outro desenho. É você ser aquele cavalo. Paulo, você é aquele cavalo que o dono está mandando ir para frente e você não vai, e o dono está te metendo a espora, te furando todo e você não vai, o dono está te chicoteando e você não vai. É isso que Jesus disse para o Paulo.
E é isso que Jesus fala para mim nessa noite. E espero que fale para ti nessa noite. De verdade. Viver essa vida água e açúcar. Sabe água com açúcar? É recalcitrar. Nós não somos perfeitos. Mas por quê? Por que você não dá um basta nessa vida de mais ou menos que você leva? Por que você não dá um basta? Por que você insiste em levar uma vida mais ou menos? Uma vida mais ou menos é uma vida morna. E uma vida morna, gente, não vale nada. Jesus disse para a igreja lá, que porque aquela igreja era morna, ele iria vomitá-la da boca. Ele disse para aquela igreja, olha, porque vocês não são quentes e vocês não são frios, porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Ser morno, gente, é recalcitrar, é estar correndo contra os espetos, contra os espinhos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas não está na hora de você falar assim, ó, chega, deu. Eu vou levar a sério o evangelho. Eu vou viver um evangelho sério. Hein, queridos? Dura coisa é recalcitrares. Verso 15. Então eu perguntei, ele dando testemunho. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você conhece algum Senhor como Jesus? Vamos supor que houvesse outros deuses no mundo. Vamos supor assim, só supor, porque não existe mesmo. Que houvesse outros deuses. O que os outros deuses fariam? Aqueles deuses de Roma, ou da Grécia, ou dos vikings, aqueles deuses antigos, que nunca existiram, mas acreditavam que existiam, o que eles fariam com alguém assim? Ele seria perseguido? Olha como Jesus é diferente. É isso que torna Jesus tão atraente. Como é que tem um poder tão grande nas mãos? E ele chega nesse ponto, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você fica atrás de mim assim? Senhor, quem és? Porque ele achava que estava perseguindo um grupo de pessoas. Quem és? Eu sou Jesus que você persegue. Como é que ele se deixa, irmão? Porque quando você fala de Deus, irmão, presta atenção aqui, a palavra Deus é muito vago. Se não fosse Jesus, Deus não significaria nada. Porque Deus é um título que você dá a uma pessoa que você acha que é grande, grande, grande. Deus é um título que você dá a alguém muito poderoso, muito forte, muito sábio, totalmente, totalmente. Seria vazio. Deus é um título que você dá assim, seria muito vazio, muito raso. Agora, quando você fala Deus no Evangelho, você está falando com a Trindade, diga a Trindade. E sempre que você fala com a Trindade, você fala com o Pai. Eu expliquei isso aqui. Sempre que você, no Evangelho você falou Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E que tem religiões que leem a Bíblia e não acreditam, viu? Os judeus não creem nisso, os testemunhos de Jeová não creem nisso. Então cuidado. Trindade é coisa muito séria, que a igreja de hoje nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Então quando você fala Deus, é muito vago. Sempre que você fala Deus, você tem que falar Pai, Filho ou Espírito Santo. Então quando eu falo Trindade, quando eu falo Deus, é Trindade. E quando eu vou à Trindade, eu vou ao Pai, através do Filho. Sem Jesus eu não falo com o Pai. Sempre que você fala com a Trindade, sempre que eu falo com a Trindade, eu estou falando com o Pai. Sempre que o Pai fala com a gente, Ele fala por meio do Filho. Sempre. E sempre que o Pai quer falar com as pessoas, Ele usa você e Ele fala através do Espírito.
Sempre que você fala a Trindade, você fala com o Pai. Nunca é outro diferente. Jesus falou isso. Quando vocês orarem, vocês não falam assim, Pai nosso. É com o Pai. Sempre você fala com o Pai. Paulo escreveu aos Efésios, né? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre falamos com o Pai. Quando o Pai se dirige a nós, Ele não fala com você diretamente. Ele sempre fala através de Jesus. E sempre que você fala com as pessoas sobre a Trindade, quem fala é o Espírito Santo. Amém? Aprenderam essa revelação? É sempre o Espírito Santo. Sempre, sempre. Sempre o Espírito Santo. Que é o centro do livro de Atos. Então seja cheio do Espírito Santo, para que o Pai possa falar através de você na pessoa do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, o nosso Deus é diferente e é por isso que Ele é tão atraente. Como é que Ele se dá a isso, irmãos? Porque me persegue. Qualquer Deus do Olimpo mataria o Paulo, gente. Mata ele, é assim. Mas o Deus verdadeiro, a Trindade, não. Ela fala, vamos conversar? Olha o Isaías, no capítulo 1, no versículo 19. Olha o que ele diz. Deus chega assim para o Isaías e fala assim, olha, vinde e arrazoemos, vamos raciocinar junto. Deus nos chama para raciocinar. É que a religião cegou muitas pessoas. Deus sempre nos chama para questionar. Vamos continuar. Quem és tu, Senhor? Verso 15. Ao que respondeu, eu sou Jesus a quem persegues. Verso 16. Mas levanta-te, disse o Senhor Jesus para Paulo. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas quais te aparecerei ainda. É demais. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Eu estou te enviando para o povo que vai te perseguir. Olha esse versículo 18. Olha o evangelho aí, olha só. O que você vai fazer, Paulo? Verso 18. Para lhes abrires os olhos, e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Como é que nós somos santificados? Pela fé em Jesus. Lembra do sangue que eu falei agora recentemente? Que é o sangue que nos santifica. Lembra que eu falei domingo passado que o primeiro estágio, domingo anterior, primeiro estágio quando você se converte, assim que você se converte, pá, se converteu, o que você é mesmo? O que você é quando se converte? Quem vem domingo pela manhã sabe. Assim que você se converte, o que você é? Mais alto. Mais alto. Santo. Converteu, pá, santo. Porque você fez alguma coisa, é isso? Fala comigo bem alto. Porque você fez alguma coisa? Porque você jejuou? Não. É pela fé em mim. No sangue. Converteu o santo. Converteu o santo. E você achava que era ser perfeito, né? E você achava que ia fazer um monte de coisa certinha, não é isso? Você pensava que era fazer as coisas certas, ser honesto, ser íntegro, aí ficava... Não é. Te enganaram, nos enganaram. Santo é alguma coisa que Deus faz em nós. Que Deus fez em você, meu irmão. Pastor, mas eu pequei hoje. Mas Ele está chamando você de santo. Então você não andar em consonância com isso é desonrá-lo. Ele vai chamar você de santo, mesmo que você peque. Pastor, e qual é o que disso? O que disso é que você vai desonrá-lo. Porque Ele te santifica. Porque a palavra santo quer dizer separado. Ele disse, você é meu. Você é meu, você é meu, você é meu. Isso é santo. Aí você pega e não anda como dele. Desonrou o Senhor. Tudo que eu não quero é desonrá-lo. Eu não quero desonrar o Senhor. Ele fala, Paulo, eu estou te enviando para lhes abrirem os olhos, Paulo. Olha só, eu estou te enviando para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Ele nos santifica. Não é eu que me santifico. Essa mesma ordem que Paulo recebeu, você recebeu, você recebeu, você recebeu, você recebeu. É para você ir e arrebatar as pessoas do inferno e transportá-las para o reino de Jesus através do Evangelho. Prega o Evangelho e as pessoas serão separadas para Deus. Prega o Evangelho e as pessoas serão arrancadas das trevas, irmãos. Prega o Evangelho, Ele te mandou pregar. Se você nasceu de novo, se você está no reino de Deus, então você foi enviado a pregar. Agora, se você não prega, é que talvez você não nasceu de novo. Sinto muito. Se você não prega o Evangelho, é que talvez você não esteja no reino. Você apenas é um frequentador da igreja. Entenderam? Você foi enviado. Isso que Deus disse para o Paulo, Deus diz para você e para mim. Deus diz para nós, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecado e recebam também herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. É isso que o Senhor fez. É isso que Ele fez. É isso que Ele faz. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus.